Fala pessoal, bem-vindos a mais um Explainer da Ford College. Bom, se vocês acompanharam nossa última conversa sobre os padrões de controle de acesso no Solidity, o palco já está montado. Hoje, a gente vai pegar aquele conhecimento super familiar do EVM e traduzir direto, sem rodeios, para as primitivas de Rust e do framework Anchor lá na Solana. Bora começar? Dando uma olhada rápida no nosso roteiro de hoje. 1. Recapitulando o Solidity. 2. Propriedade do Anchor. 3. Uma comparação lado a lado. 4. Permissões dinâmicas em runtime. 5. Diferenças de semântica. E fechando a conta, próximos passos e conclusão. Então, vamos direto para o primeiro ponto. Recapitulando o Solidity, focando no clássico padrão Ownable. Para refrescar a memória, pensa no modifier do Solidity, tipo aquele Only Owner. Ele é literalmente o leão de chácara da balada, né? Ele pega a identidade de quem está querendo entrar, o nosso velho conhecido mstg.sender, e checa contra a prancheta VIP dele, que é o storage do próprio contrato. Se o seu nome não está lá no storage, ele simplesmente barra a sua entrada na hora com o revert. Ou seja, é um processo totalmente reativo e super amarrado ao armazenamento interno. Certo. Mas e do outro lado da ponte? Vamos para a seção 2, propriedade e autoridade no Anchor, e como a gente adota uma nova abordagem. A grande virada de chave aqui é a seguinte. No Anchor, a propriedade e a autoridade são expressas através de contas e não de modificadores. A gente joga fora aquele modelo de modifiers da linguagem e abraça os tipos de conta e as chamadas constraints, que são restrições. Trazendo de volta aquela analogia da balada, no Anchor, a lista VIP fica lá na calçada antes mesmo de você chegar perto da porta. A transação inteira passa por uma revista rigorosíssima antes de qualquer instrução sequer sonhar em rodar. E como essa lista VIP funciona na prática? Bom, o Anchor usa constraints declarativas que fazem a mágica acontecer automaticamente, bem na fase de deserialização. Em vez de você ter que escrever aquele monte de código chato para ficar verificando assinaturas, essas regras já garantem que só quem tem a devida autoridade consiga passar. O resultado prático disso? Uma redução absurda de código repetitivo, o famoso boilerplate, e, claro, uma superfície de ataque muito, mas muito menor para o seu programa. Agora, o que é realmente interessante neste próximo passo é que vamos construir essa ponte peça por peça. Seção 3. A comparação lado a lado. Esta é a nossa pedra de Roseta. Olha só essa mudança de paradigma. Do lado esquerdo, a gente tem o modelo mental do Solidity, totalmente orientado a storage, sempre focado na origem da mensagem com o msg.sender e comandado pelos modifiers. Já do lado direito, o universo Anchor, totalmente centrado nas contas envolvidas, focado no formato dos dados e blindado pelas edge constraints. Então a pergunta deixa de ser quem é que está chamando e passa a ser quais contas validadas foram trazidas até aqui. Vamos mapear isso linha por linha para ficar bem claro. Acompanhe a primeira linha. Aquele padrão Owner com um modifier no EVM vira simplesmente as propriedades has1 e signer no SVM, que já são aplicadas ali mesmo, na deserialização. Na segunda linha, os mappings de papéis do Solidity se transformam em contas PDA separadas no Anchor, só que essas são avaliadas em runtime. E na terceira, aquele MSG Sender invisível vira uma lista super explícita de signers, validada de cara na deserialização também. É uma tradução perfeita entre os dois mundos. Traduzindo isso para código real, essas macros has1 e signer exigem de um jeito bem declarativo que a autoridade venha como um assinante na própria requisição. E pessoal, isso muda o jogo. A verificação não fica mais escondida lá no meio da lógica principal. Ela vai direto para a linha de frente, para o processo de montagem da transação. É literalmente um escudo frontal protegendo o seu programa. Mas aí bate aquela dúvida clássica. E se a gente precisar de papéis dinâmicos? O que a gente faz quando as regras de acesso mudam, ficam complexas ou tem várias camadas que não dão para ser resolvidas só com essas regras declarativas e estáticas? É para resolver justamente isso que a gente entra na seção 4, permissões dinâmicas em runtime, voltando a usar a lógica imperativa. A verdade é que as constraints declarativas mais simples têm limites. Se você está construindo algo com múltiplos papéis de usuário, ou processos de delegação com várias etapas, ou até regras baseadas em tempo, bom, as constraints não vão dar conta sozinhas. Você vai ter que escrever uma lógica condicional explícita, os bons e velhos ifs, direto no corpo da instrução. Isso significa ler contas extras na rede, como as contas PDAs, para fazer toda essa validação ali, em tempo de execução. E claro, toda essa lógica afeta como o sistema responde de volta para a gente. Vamos dar uma olhada na seção 5, diferenças de semântica, abordando falhas e confiança. A diferença na experiência do desenvolvedor aqui é brutal. Do lado esquerdo, lá no Solidity, uma falha na maioria das vezes só joga um revert basicão com uma linha de texto.
Agora, olha o Anchor na direita. Ele te devolve um Program Result super estruturado que já vem com o Error Code customizado. Isso significa que as aplicações que consomem os dados conseguem ler e interpretar falhas de um jeito tipado, limpo e super profissional. Mas calma, que agora vai um alerta super importante para o pessoal do front-end. Na arquitetura da Solana, as responsabilidades do cliente aumentam, e muito. É o cliente que assume o trabalho pesado de juntar tudo antes de mandar a requisição. Vocês precisam fornecer as contas certas, respeitar rigorosamente a ordem que elas aparecem, incluir todas as assinaturas obrigatórias e, obviamente, lidar com as falhas do RPC. Resumindo, não dá para simplesmente mandar a requisição e cruzar os dedos torcendo para o contrato se virar. Bom, caminhando aqui para o encerramento da vossa análise técnica, vamos para a seção 6, próximos passos e conclusão, para amarrar esse resumo da tradução. Se vocês tiverem que levar só uma grande lição sobre como mapear esses padrões, levem esses 3 princípios concretos. Primeiro, prefira sempre o modelo declarativo orientado a contas. Segundo, use o runtime de forma estratégica, apenas para aquelas lógicas dinâmicas complexas. E terceiro, antecipe essas novas responsabilidades do lado do cliente no envio das transações. Compreender isso é a chave de ouro. E para garantir que isso não fique só na teoria, aqui vai um mini desafio prático para vocês tentarem antes da próxima aula. A sugestão é modificar a estrutura que a gente discutiu hoje e adicionar um papel de admin, mas armazenado numa conta PDA separada. A ideia é fazer com que só esse admin consiga executar uma instrução restrita. Isso vai forçar todo mundo a praticar aquelas validações dinâmicas que conversamos. Eu deixo vocês com essa reflexão final. Como a arquitetura de PDAs vai moldar de forma definitiva as permissões do seu próximo DApp? As possibilidades de criar sistemas de controle ultra-customizáveis na Solana são imensas quando a gente sai daquela caixinha do escopo de armazenamento do Solidity. E chegamos ao fim de mais um Explainer. Pessoal, muito obrigado pela companhia e pela dedicação aos estudos. Como sempre, esse material foi produzido com muito orgulho pela Ford College. Para mergulhar ainda mais nesses temas e continuar dominando tudo sobre a construção na Web3, deem um pulo lá em ford.college. Um abraço gigante e até a próxima jornada!